Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí dando início a mais uma EBD. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje para um melhor entendimento, para como propósito no coração do pastor Esmar é o crescer, é o crescimento. Então não há melhor maneira de crescer do que quando nós temos um conhecimento em relação à palavra de Deus, conhecimento em relação ao nosso Pai, porque quanto mais eu o conheço, mais eu amadureço e sou levado a novos assuntos, a novas conversas, a novos tratamentos diante de Deus. É como se nós fôssemos uma criança em desenvolvimento. Em cada fase da nossa vida, Deus fala conosco de uma forma e só vai dar as responsabilidades em nossas mãos daquilo que nós somos capazes de fazer, né? Então essa caminhada com Deus, esse crescimento através da palavra é determinado pela medida do nosso esforço, pela medida do quanto nós nos aplicamos a isso, do nosso interesse em saber quem somos diante de Deus. Amém? E eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que qual Deus trouxe ao meu coração, uma palavra que fala, assim como o tema, né, justificados em Cristo. O interesse dessa palavra é tirar um peso, tirar dificuldades do relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos tendo um relacionamento com Deus cansativo, um relacionamento com Deus que suga muito da nossa energia, que suga a nossa disposição, que quando nós vamos fazer algo para Deus, muitas das vezes nós temos uma reação assim, vamos lá, vamos fazer, mas estou bem cansado. Não, vamos fazer, mas nossa, não aguento mais. Vamos fazer, mas nossa, podia ser outro. E isso é ruim, né? A gente não pode ter esse tipo de reação em se tratando das coisas de Deus. Mas por que a gente tem esse tipo de reação? Por que nós ficamos assim cansados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, se estamos fazendo a obra, se estamos buscando a Deus? Não faz sentido isso, né? Então eu acho que vou tentar aqui, sob a luz da palavra, com aquilo que Deus trouxe ao meu coração, com aquilo que o Espírito Santo há ainda de conduzir, tirar alguns dos embaraços da nossa vida, da nossa vista, para um melhor relacionamento com Deus, um relacionamento mais saudável, onde não que o Evangelho não exija um esforço, uma dedicação, mas que eu encontre prazer em tudo que eu faço, eu encontre amor em tudo que eu faço para a obra do Senhor. Amém? Então, eu convido vocês aí a abrir a Bíblia lá no livro de Romanos, tá? No capítulo 3, eu ia ler o verso 23, 24, mas pensando bem aqui, para dar um contexto maior, um entendimento maior para os irmãos, eu vou ler a partir do verso 19, tá? Do 19 até o 31, tá bom? Vamos ler tudo, porque eu acredito que vai ser mais fácil. Eu até tinha comentado com o Marcelo que tem sido, eu não sei se eu vou conseguir dar uma aula, somente trazer uma ministração em cima disso que Deus trouxe para a minha vida. Eu não consegui organizar didaticamente tudo que Deus me passou, mas eu tenho compreendido em meu coração e sei exatamente como se comportar em relação a isso. E o desafio hoje é transmitir isso para você. Talvez você esteja tendo a mesma dificuldade que eu, às vezes você pensou da mesma forma que eu, e com a palavra de hoje eu quero esclarecer algumas coisas que tornem a sua vida com Deus muito mais fácil, menos cansativa, menos desgastante. Parece ser absurdo a gente falar isso, mas é verdade. A gente às vezes chega a um limite emocional, físico, psicológico, espiritual, e a gente está trabalhando dentro da obra, a gente está fazendo as coisas de Deus, não tem sentido nenhum um negócio desse, como que pode? E aí muitas das vezes tem pessoas que
entra em confusão, né? Desperta até outros tipos de problemas, até mesmo uma depressão, algo do tipo assim, porque não tem compreensão do que está acontecendo, não faz sentido. Amém? Então vamos aqui tentar entender isso, por que disso, como que nós podemos lidar com isso. Amém? Então é assim, ó, lá no verso 19, no capítulo 3, verso 19 até o 31. Vamos ler tudo junto aqui. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Ou seja, as leis foram constituídas por Deus. Tá? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é, mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei só nos faz estar consciente do que é certo e do que é errado, daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu não devo fazer. A gente vai chegar lá, mas vai pegando o espírito da coisa. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção de Cristo, que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Que loucura isso, né? É uma loucura tão grande que é algo difícil de entender até hoje. Sabe por quê? Aqui Paulo está querendo dizer, é uma carta aos romanos, à igreja de Roma, que era uma cultura muito forte na época, as leis, porque era onde os homens se baseavam, onde era um estatuto de Deus, e de certa forma eles se viam justificados quando cumpriam a lei. E não é assim, nunca foi assim. Na verdade, a lei era para manter a ordem e eles tinham os sacrifícios que eram temporários, que os justificavam temporariamente, que fazia, né, a propiciação dos seus pecados. Mas tudo isso até chegar à cruz, tudo isso era até chegar à consumação daquilo que já foi fundamentado antes da fundação do mundo. É você entender que tudo que Deus fez foi para que chegasse à cruz. Entender que quando tudo ainda parecia que estava dando errado, desde quando Adão e Eva caíram, Jesus já tinha providência, Jesus já tinha consertado, era só uma questão de tempo para que se consumasse. Então, assim, é muito interessante isso, é muito verdadeiro para os nossos dias e espero que isso seja libertador para você. Paulo aqui está falando em relação dessa visão de se sentir justificado quando nós praticamos as boas obras, quando nós somos homens hoje em dia de caráter, como nós cumprimos com as nossas obrigações. Mas isso não quer dizer nada, isso somente nos faz distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, o que é pecado e o que não é, mas não nos justifica. Aí está toda a diferença. Não nos justifica. Quer entender?
Quando se trata de tabernáculo, não havia uma separação do véu que separava o Santo dos Santos do sacerdote, o Santíssimo Lugar do Santo dos Santos. Então, ali é onde a fumaça de Deus invadia, a glória de Deus se manifestava e ninguém podia entrar. E aqui, no caso, quando se trata de homens que eles cumpriam as leis, sacrificavam os animais, mas mesmo assim eles não eram justificados diante de Deus. Quando chega na cruz, o véu é rasgado e nós somos justificados pelo sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro nos justifica diante de Deus. É maravilhoso isso, você entender que você tem acesso direto ao coração do Pai. Você entender que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o Fagner, Ele não olha para você, Ele não olha para o pecador, Ele olha para o sangue de Cristo. Ele olha para mim e para você, Ele só consegue ver o sangue derramado na cruz, que nos justificou diante dele. Ele consegue olhar para mim e para você e, de alguma forma, eu não vou saber explicar, ele consegue se compadecer, porque é o sangue do seu filho, aquilo que ele mais ama, está sobre mim, sobre você, nos tornando co-herdeiros, nos dando o direito de ser chamados filhos de Deus. É maravilhoso isso, é lindo. E você precisa entender isso, porque é completamente contrário do que vivemos. Quando você entende que você é filho de Deus, não da boca para fora, eu estou falando de ser filho de Deus. Sabe o que é você ser filho de Deus? É você ter um relacionamento com o seu Pai. É você conhecer o seu Pai. Assim como Jesus disse que ele só fazia aquilo que ele viu o seu Pai fazer, é o que nós devemos ser, é o que nós devemos fazer. Essa é a nossa postura. Onde que eu quero chegar? Assim como o Paulo estava falando, não é a obra que nos justifica, não é o quanto eu faço ou o quanto eu produzo que vai me fazer mais filho de Deus, que vai me fazer mais amado por Deus. Não. O que vai me fazer ser filho de Deus é o reconhecer como Pai. Você entende isso? Você precisa o reconhecer como Pai, você precisa tomar uma posição de filho. Você é filho de Deus, você tem o sangue de Cristo que te justifica diante de Deus, te faz filho, herdeiro em Cristo Jesus. Sabe por quê que é tão difícil isso? Porque nós crescemos, nós fomos acostumados a merecer as coisas. E quando a gente pensa em merecer, a gente está indo na contramão do amor de Deus. Ou seja, a graça de Deus, favor e merecido. Nós não merecemos. Não há nada que eu e você possa fazer que vá fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já ama. Aí a gente volta para a cruz de novo. Se a cruz, se o plano de Jesus, se a decisão de Jesus já estava tomada antes da fundação do mundo, antes mesmo de eu e você existir, antes de cometermos qualquer erro, e acima de tudo, depois de tudo que nós possamos ainda cometer, Jesus já consumou na cruz, porque a palavra diz que todos os nossos pecados estavam sobre ele. Todos os nossos pecados. Não é os nossos pecados daqui para trás, são todos. Os daqui para trás, os de hoje, os de daqui a pouco e os daqui para frente. Entende isso? Porque nós somos pecadores, nós não vamos deixar de pecar. Nós buscamos a santidade, nós erramos menos, nós nos arrependemos daquilo que fazemos. Mas nunca vamos deixar de pecar, até a vinda de Jesus, até nós sermos levados com Ele, e aí é outra história. Mas enquanto estamos nesse corpo, nesse plano, nós somos pecadores. Aí quando no verso 23 ele fala, pois todo pecado estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, uma totalidade. Não existe ninguém melhor do que ninguém, porque todos pecaram. E não existe ninguém melhor do que ninguém, porque ninguém é mais santo do que ninguém. Uma coisa que devemos entender é o quê? Que nós somos amados por Deus à mesma medida. O que muda? O que muda é o quanto eu conheço meu Pai. Jesus
conhecia muito bem o Pai. E tudo que ele fazia, ele só fazia porque ele viu o Pai dele fazer. Ou seja, Jesus era apaixonado pelo Pai. Ele só queria ser parecido com o Pai dele. Eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Eu tenho o desejo de ser parecido com meu Pai. Assim era o plano de Deus. Assim foi o que foi traçado lá no começo. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Nós devemos lembrar a Deus pelas nossas características, por aquilo que fazemos, pelas nossas atitudes, como nos comportamos, como nos reagimos. Isso faz com que Deus seja refletido em nós perante os outros. É exatamente isso. Então, se Jesus disse que ele só fez o que viu o Pai dele fazer, assim somos nós. O que muda de um para o outro, de um indivíduo para o outro, é quanto eu conheço a Deus e o quanto você conhece, e não o quanto que ele me ama. Porque ele amou todos nós da mesma forma. Jesus fez um único sacrifício por todos nós. Foi por mim, foi por você, foi por todos, sem acepção de pessoas. Entenda isso, uma vez por todas, seus pecados, os nossos pecados estavam sobre ele e fomos justificados perante Deus. Então, o que falta para nós? Tomarmos uma posição de filho, entendermos quem é o nosso Pai. Porque quando eu entendo quem é meu Pai, quando eu conheço quem é meu Pai, sabe, eu acredito que cada um tem a sua experiência com seu pai, e principalmente quando nós somos menores, né, mais crianças, nós temos aquela visão heroína do pai, né, e que tudo que ele faz é interessante, é legal. Nossa, meu pai sabe isso, meu pai faz aquilo, meu pai, nossa, é desse jeito, e muitas das vezes nós ficamos impressionados, e ele é o nosso espelho, ele é aquilo que nós queremos ser. E assim, da mesma forma, é com Deus. Só que para isso nós devemos desejar conhecer nosso Pai. Nós precisamos tomar a postura de filhos e não de servos. Nós não temos que entender que nós devemos fazer para merecer. Nós temos que ser e fazer. Sendo filho, eu faço aquilo que meu pai fez. Sendo filho, eu amo. Sendo filho, eu perdoo. Sendo filho, eu produzo em Deus. Sendo filho, eu prego o evangelho. Sendo filho, eu falo do meu pai para todo mundo com o maior orgulho. O que eu quero que vocês entendam, assim como eu entendi, é que é muito mais fácil servir a Deus quando eu entendo que eu sou filho. Quando eu entendo que Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito na cruz por mim, ainda que eu não merecesse, ainda que eu não mereço, mas pelo amor dele, hoje eu sou justificado diante de Deus. Pelo amor de Jesus, hoje eu posso falar direto com o Pai. Não há véu que separe, não há nada que possa impedir a presença de Deus em mim. Não há nada que possa impedir a voz de Deus falar comigo. Então, quando a gente entende que não é por esforço, mas é por amor, aí tudo muda. Tudo começa a fazer sentido. Ou melhor, tudo perde o sentido. Porque, irmãos, a gente hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente tem uma vida muito corrida. É um mundo cada vez mais competitivo, no mundo profissional, em todas as áreas. É cada vez uma competição de quem fornece mais, quem produz, quem é o melhor, quem se destaca, quem é isso, quem é aquilo outro. E quando a gente é levado por esse raciocínio, quando a gente é levado por esse modo de vida, e a gente traz isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, a gente começa a tomar uma medida completamente errada. A gente começa a caminhar por um caminho que é onde nos leva à exaustão, desgaste, a um relacionamento quase que profissional com Deus. Entende isso, irmãos? Você, nossa Deus, eu estou fazendo tanto e parece que eu não vejo, eu estou me matando na tua obra, eu estou cansado de tanto fazer, mas parece que o Senhor não me renova, parece que eu não alcanço aquele ápice da tua presença. Por quê, irmãos? Porque o fundamento do teu esforço, a motivação do teu esforço está errado.
Você não pode querer merecer o amor de Deus. Você já tem. O que você precisa é reconhecer a Deus como Pai. E é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui sim, como está dizendo. E aqui o interessante, fala aqui no 28 assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas das vezes você está se matando, você está praticando tudo que a lei te diz deve fazer, que as obras dizem que você deve fazer. E de repente alguém que não praticou a lei, alguém completamente perdido, alguém que não tem conhecimento nenhum, ele, pela fé, ele reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhece o Pai. E ele é justificado, das vezes, mais do que eu e você. Não mais, porque a justificação é uma só, mas ele é justificado da mesma maneira, e nós não compreendemos, porque nós entendemos que a salvação, o amor de Deus, ele é conquistado por nossas obras, por quanto eu faço, por quanto eu me destaco, por quanto eu me dedico. E não é isso, não é assim, não vai ser assim. O amor de Deus, ele é incompreensível, irmãos. O amor de Deus, ele é imensurável. Ele não tem como a gente dimensionar, muito menos querer explicar, mas a gente pode viver, a gente pode sentir. E aí, quando a gente se dispõe a viver, a sentir esse amor, nós manifestamos esse amor. É automático, nós somos envolvidos por ele, e isso transborda em nós. E aí é onde surgem as atitudes mais lindas, os comportamentos mais lindos, o reflexo de Deus. Cada um à sua maneira, às vezes, mas todos fluindo de uma mesma fonte. Eu falei para o Marcelo que eu ia ter dificuldade em dar uma aula hoje, porque se for dar uma aula mesmo aqui, pegar todo esse texto, tem muito. Vai umas 5, 6 aulas para entrar em todos os termos técnicos, né, toda a teologia para explicar tudo isso. Mas eu quero trazer para você hoje uma forma um pouco mais simples, uma forma que você precisa entender hoje, você precisa entender agora, que você é filho e que você, se você se sente cansado demais, se você se sente exausto demais por estar fazendo a obra de Deus, está na hora de você repensar qual que está sendo a sua motivação, a sua postura, o que você tem esperado em relação àquilo que você está fazendo. Então, é momento de você realmente tomar cuidado, parar, faça como Marta e Maria, ou melhor, faça como Maria, né? Pare para ouvir Jesus. Pare um pouco, deixe de fazer tudo que você está fazendo, deixe de se dedicar demais a tudo que você está se dedicando. Separe um tempo para Jesus. Separe um tempo para você investir no teu relacionamento com Deus, para você criar intimidade. É impossível, irmãos, você criar intimidade se você não tiver relacionamento, se você não tiver um tempo de dedicação, se você não tiver prioridade para isso. É tão certo isso, nós que somos casados, muitas das vezes, pela exigência do nosso trabalho, pela responsabilidade, às vezes em casa ainda, os compromissos em casa, pela correria, pelo cansaço do dia a dia, na semana, às vezes nós perdemos intimidade, nós perdemos aquela sensibilidade um com o outro. Por quê? Porque nós não paramos, nós não priorizamos o nosso relacionamento. É trabalho, é compromisso, é responsabilidade, é filhos. E aí, por último, se der, vem o casamento, vem o relacionamento, vem a amizade. Então entenda isso, com Deus não é diferente. Você acha que você está fazendo muito, você acha que você está se desdobrando para fazer algo de Deus. Não é assim, não é assim que funciona. Primeiro você precisa entender que você é filho, você é justificado, você está em Cristo, você está na presença de Deus. E aí quando você entender que tudo que você se propõe a fazer é porque você está vendo em Deus, e aí você só está indo naquilo que Deus já te direcionou, naquilo que Deus já te colocou para fazer, aí já muda tudo, é tudo diferente, você começa a fazer com excelência, aí a capacidade de Deus é sobre você, o Espírito Santo te guia, tudo flui, você não sente o cansaço. Você pode se sentir cansado,
Você pode se sentir cansado, mas o teu interior se renova de força em força, de glória em glória, de dia em dia. É diferente. Não te leva à exaustão, não te leva ao desânimo, não te leva a uma depressão, entendeu? Uma frustração, uma decepção com Deus, ou um sentimento de injustiça. Então, irmãos, você entender ser justificado, um dos princípios, não é só isso que eu estou falando, mas eu quero que entenda que não é pelas obras, não é por quanto você se mata pelo Evangelho, mas é você entender que você é filho, que você está justificado diante de Deus. Eu fiz uma anotação aqui interessante, que é assim, que às vezes as pessoas podem confundir. Eu sou justificado. Jesus perdoou todos os meus pecados na cruz, os que eu cometi e os que ainda vou cometer. Então, se ele já perdoou todos os meus pecados, por que mudar? Por que me matar, né? Já que está falando que eu posso viver uma vida light, tranquila, tal. Não é bem isso, tá? Aqui eu achei uns termos interessantes que vai nos ajudar a entender. Fala assim, que perdão cancela a culpa e as penalidades. Vou trazer aqui para cá. E as penalidades do pecado. É um ato soberano da livre graça de Deus. Então, perdão é um processo. Aí tem justificação. Declara que as exigências da lei estão plenamente satisfeitas e que o acusado é justo. Então, ou seja, nós, o acusado, nós, os destituídos, pelo sangue de Cristo, temos todas as leis, tudo que Deus estipulou, aquilo que é agradável a Deus, está plenamente satisfeito. Deus olha para nós, ele vê o sangue de Cristo, porque ele está satisfeito. Quer ver que complementa? Quando lá no 31 fala assim: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. O que isso significa? Jesus veio para cumprir toda a lei. Jesus veio e não pecou em momento algum. Jesus veio e cumpriu, fez tudo que tinha que ser feito. Ou seja, de maneira alguma a gente anula a lei. A gente não substitui a fé. Que chega o ponto que eu quero comentar com você. Que ser justificado não justifica a nossa vida de pecado. Para ser justificado, nós temos que alcançar o perdão. E alcançar esse perdão é reconhecer Jesus. É reconhecer a sua morte de cruz. É reconhecer que fomos destituídos, que somos pecadores. É reconhecer que Ele alcançou, o que Ele fez, o ato, a sua atitude em nosso favor. Então, quando eu reconheço isso, de coração, de verdade, é impossível eu querer continuar uma vida de pecado. Eu vou cometer pecados, eu vou errar, não serei perfeito, mas quando Jesus, de uma vez por todas, consumou na cruz os nossos pecados, e eu reconhecendo esse sacrifício, eu tendo esse sacrifício no meu coração, na minha vida, Ele também entende que a minha justificação foi de uma vez por todas. E por mais que eu erre, por mais que eu peque, mas se eu tenho Jesus, se eu reconheço, se eu me derramo, se eu me quebranto na sua presença, a minha justificativa, a minha justificação também já estava na cruz. Porque não respeita uma linha temporal, uma ordem cronológica, nem da Bíblia, nem da nossa palavra, mas sim a consumação da cruz já foi decidida antes da fundação do mundo e o seu efeito prevalece até hoje, entende? Não tem tempo. É tão imenso, é tão fora do nosso raciocínio, é tão fora do nosso entendimento, que Jesus nos perdoou antes mesmo de pecar e nos perdoou depois mesmo de pecar.
O que basta é alcançar esse perdão. E através desse perdão, que é reconhecendo Jesus, reconhecendo seu sacrifício de cruz, nós somos justificados. Entende? Que você possa compreender isso, irmão. Tem um ditado que é quase que um texto bíblico, e as pessoas confundem isso, que fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E não é bem assim. Na verdade, Deus, ele não ama o pecador e ele não ama o pecado. Ele não consegue dividir a sua santidade diante do pecado. Jesus, quando se fez pecado por mim e por você, Jesus disse que, Pai, por que me abandonaste? Deus não pôde estar com Jesus naquele momento porque Jesus era o pecado. Jesus se fez pecado naquele momento. E Deus não compactua a sua santidade, não divide espaços da sua santidade com o pecado. E entenda isso, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Cristo sobre mim e sobre a sua vida. É o sangue de Cristo que Ele olha lá do alto dos céus, que nos justifica, que nos faz permitir estar na sua presença, permitir estar no Santo dos Santos. Eu quero que você entenda, irmão, que você é filho, você foi justificado diante de Deus. Pare de se esforçar demais, pare de investir força, energia, tempo em coisas que vão te frustrar, em coisas que você pensa estar fazendo para Deus, pensa estar te como que eu posso dizer, está te promovendo diante de Deus, mas não. Ame a Deus primeiro. Amando a Deus, automaticamente você vai fazer aquilo que você está vendo o seu Pai fazer. Amém? Que essa palavra possa trazer descanso para a sua alma, para os seus dias, e um novo olhar para essa retomada que vamos ter. Hoje nós temos essa oportunidade de nos colocar como filhos, perguntar: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu reaja mediante essas circunstâncias? Se abra para Deus. Ele te conhece, Ele te formou. Não há por que sermos quem não somos diante de Deus. Seja aberto, seja sincero com Ele. Não finja ser quem você não é. Porque se nós chegarmos a Deus com sinceridade, com a verdade, assim Ele nos tratará com a verdade. A nossa verdade colocada para Ele, a nossa verdade pecaminosa, a nossa verdade suja, é confrontada pela verdade dele a nosso respeito. E aí nós podemos escolher qual é a nossa verdade. A minha ou a de Deus? A sua ou a de Deus? Tenho certeza que se você se abrir diante de Deus com a verdade a teu respeito, com as tuas dúvidas, com as tuas questões, com tudo que você conhece sobre você, Ele vai trazer a verdade dele sobre você, sobre aquilo que Ele planejou para mim e para você. Amém? Como eu disse, eu não iria conseguir trazer didaticamente todo o conteúdo que exige, mas eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra, eu queria compartilhar com os irmãos de uma maneira mais simples, mais objetiva, e que você possa tomar uma decisão, que espero que o Espírito Santo venha trazer clareza ao seu coração e você possa repensar e retomar uma rota diferente na sua caminhada em Cristo Jesus. Tá bom? Então hoje foi a nossa aula, hoje foi aqui um tema, justificados em Cristo, e espero realmente que seja relevante na sua vida, que Deus venha completar durante a semana
tudo que foi falado aqui, tudo que foi tratado. Deus manifesta a sua verdade a cada um de nós no particular, de formas diferentes. E eu creio nesse poder, eu creio na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Amém? Quero estar orando por você, quero abençoar a tua semana, abençoar o teu final de semana e que possamos aí permanecer firmes na presença do Senhor, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a todas essas dificuldades, as privações. Amém? Então feche seus olhos, quero estar orando por você e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho, nós te damos graças a Deus pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor infinito, meu Pai, que é derramado sobre nós. Meu Deus, que nós possamos tomar esta posição, Senhor, de filhos, e entender que há um Pai maravilhoso, que é um Pai bondoso, que é um Pai que nos ama de verdade, que é um Pai que cuida, que provê, que sabe de todas as nossas necessidades e que o Senhor mais deseja é um relacionamento de intimidade, sincero, verdadeiro conosco. E isso depende de nós, depende de quanto eu me disponho, Senhor, em te conhecer, depende de quanto, Senhor, eu me disponho em te ouvir, depende de quanto, Senhor, eu disponho, meu Deus, em me abrir para ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, traz refrigério aos corações dos teus filhos, traz, meu Deus, um renovo às suas almas, Pai, e coloca, ó Senhor, conduza-nos nos caminhos corretos, ó Pai, da verdade, daquilo, meu Deus, que o Senhor quer proporcionar para cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a semana de cada um, meu Pai, abençoa os trabalhos da igreja, meu Deus, abençoa todos aqueles, meu Deus, que estão envolvidos de alguma forma, todos aqueles que estão se dedicando de alguma forma, Senhor, em fazer tudo acontecer, mas que seja, meu Deus, porque nós amamos a Tua obra, nós amamos ao Senhor e por isso temos o prazer, meu Deus, de estar aqui. É porque te amamos, Senhor, e não estamos aqui para te amar mais, mas te amamos muito mais para estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e aí uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.